Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, voltei para dar continuidade à minha história. Fiquei de contar para vocês referente à minha segunda internação, que foi quando eu descobri o tipo de câncer que eu tinha, onde eu iniciei o tratamento, onde eu passei alguns riscos de vida. E eu vou estar contando nesse vídeo de hoje para vocês. No dia 18, eu havia tido um retorno no hospital para saber o resultado da biópsia, que ainda não estava pronto. Cheguei completamente inchada, roxa, do abdômen para cima. Quando eu falo inchada, eu estava deformada, para falar a verdade. Não era só um inchacinho em algum canto, não, era totalmente. Era olhos, boca, pescoço, barriga, braços. Estava mutante, na verdade, e roxa, muito roxa. Havia descoberto que eu estava com compressão da veia cava superior, que o tumor era tão grande que comprimia a veia cava do coração. Então eu precisei ter uma internação com urgência, porque eu estava à beira da morte. E então eu fui internada às pressas para poder também fazer uma descompressão com a radiação na região do tórax, para que diminuísse o tamanho do tumor, para que não obstruísse mais essa veia do coração. Porém, demorou tanto a sair essa radiação que saiu também junto o meu resultado, que também demorou, o resultado da minha biópsia, que meus pais tiveram que correr atrás de televisão, ir nos laboratórios, fazer todo... Gente, teve que correr, não precisava disso, né? Tinha que mandar o resultado e pronto, né? Mas não foi assim, não. Tiveram que ir atrás, tiveram que correr, tiveram que brigar, tiveram que gritar para que o resultado saísse, para que eu pudesse receber o tratamento adequado, que eu estava recebendo o básico do básico, né? Não é porque o hospital, assim, a médica não queria me dar o atendimento, é que eu não tinha um resultado para iniciar um procedimento adequado, né? Para que pudesse ter uma eficácia melhor. Então, o laboratório atrasou totalmente o meu tratamento, trazendo para mim um grande risco de vida, porque eu estava morrendo no hospital. Ali nos corredores, a pessoa... Eu já sei que a história ali é que a moça que estava morrendo ali no quarto, inchada, numa situação muito crítica, que era mais ou menos assim que estava. Você só fica sabendo depois que passa. Graças a Deus, né? Porque se você é internada e já começa a saber de um tanto de coisas dessas, você fica totalmente assustada, né? Mas Deus, na sua maravilhosa bondade, me guardou, me protegeu, né? Para que eu pudesse fazer esse tratamento tranquilo. Por mais que o vale foi grande, ele esteve comigo. Amém. Então, pessoal, e durante essa internação, que foram 20 dias, eu também tive o problema de ataque cardíaco. Sim, gente, eu tive um ataque cardíaco que a variação do batimento cardíaco estava de 126 a 189 batimentos. Caraca, né? Muito. Aí me pergunta, o que você sentiu? Você passou mal? O que aconteceu? Gente, eu fui deitar, tive uma tontura. No deitar, fiquei tonta. Parece que... Sabe quando a pressão cai? Você sente que a pressão caiu? Foi mais ou menos assim. Eu falei, pai, me deu uma tontura e o coração tá batendo muito rápido. E aí eu peguei e sentei. No que eu sentei, eu comecei a balançar. Gente, eu firmava o corpo assim, encostava na parede e eu fazia assim. Balançava. Aí meu pai já correu, já chamaram os enfermeiros, encheu de enfermeiro no quarto, já começou a tirar minha pressão, mediu lá, tava tendo essa alteração muito grande de batimento cardíaco. Aí o médico plantonista já falou pro meu pai, olha, o coração dela não está batendo. O coração dela tá fibrilando. Ela pode ter a qualquer momento uma parada cardíaca. A gente vai correr aqui, agilizar já pra fazer uma medicação na veia dela, para estabilizar essa questão desses batimentos. Gente, olha a situação. E a pessoa lá plena. Deus é tão maravilhoso que me deixou plena. Que eu não fiquei tão aterrorizada. Porque como eu não havia escutado o que estava acontecendo, pra mim era só uma arritmia. Né? Apesar da força que tava, na minha cabeça era só uma arritmia. Fiquei sabendo disso depois que eu terminei a internação. Então, pessoal, aí beleza. Fizeram a medicação na minha veia. Precisou de uma maquininha lá que dosasse a quantidade de medicamento que ia na veia. Foi tão forte o medicamento que minha veia aqui agora que sarou. Tá vendo aqui? Ficou preta, dura. Virou um pau aqui. De tão dura que ficou a veia, de tão forte que foi a medicação. Beleza, não foi só a arritmia que me deu. Não foi só esse problema. Quando eu
pude começar o tratamento de quimioterapia, eu tive um desmaio durante a quimioterapia, na quimioterapia de 6 horas que eu ia ter. Sobre as quimioterapias, eu não vou aprofundar no vídeo de hoje, porque eu quero contar pra vocês a minha experiência com a quimioterapia, pra vocês entenderem. Não vou contar nada que seja de médicos, né, referente à medicina. Eu vou contar sobre a minha experiência, o que eu passei, o que me ajudou, né, pra estar passando pela quimioterapia. Então eu vou passar por cima disso aqui, mas eu vou fazer um próximo vídeo pra vocês. Prometo não demorar. Então, fiz a minha quimioterapia. Quando eu fui fazer essa quimioterapia, eram previstas 4. Eu tomei só 3, porque uma faltou ainda. Sim, gente, a minha luta, ela era enorme. Parecia assim, quando você pensava assim, tá resolvendo uma coisa, puf, vinha outra e atrapalhava tudo. Mas tá bom, Deus sabe todas as coisas. E então eu tomei a primeira tranquila, segunda tranquila. Aí eu estava com meu tio nesse dia. E aí quando eu fui tomar de 6 horas, minha mãe chegou. Aí beleza, fui tomar de 6 horas. Tá lá naquela máquina, aquela coisa lá. Uma máquina não é muito grande não, uma maquininha assim, gente. Que foi pra dosar a quantidade de horas certinho, que era a minha primeira quimioterapia e tal. E foi assim. E aí eu comecei a tomar medicação e me deu vontade de ir no banheiro, normal. Vamos no banheiro. No que eu fui no banheiro, que eu saí, gente, eu nunca desmaiei na minha vida. Então a primeira experiência foi totalmente terrível. Parece um pesadelo. E aí eu saindo do banheiro, eu senti tontura e uma falta de ar. Eu falei, mãe, eu tô tonta. Tá me faltando ar. Cheguei a pensar que fosse novamente um ataque cardíaco, né? E aí ela já me segurou, já gritou pelos enfermeiros pra poder me ajudar. E aí eu desmaiei nos braços dela. Me lembro só de me levar até a cama e me colocaram lá. Gente, foi a pior sensação da minha vida. A sensação que eu tive foi que eu morri. Eu acho que eu morri naquele desmaio. Não tem outra explicação. Acho que é porque eu nunca desmaiei, mas a situação do meu acordar que foi muito estranho. E aí eu desmaiei, aí fiquei na cama, não lembro, né? Lembro do meu acordar. Gente, quando eu acordei, que eu comecei a despertar, tinha um monte de enfermeiro no quarto, medindo pressão, batimento, perguntando se eu tava bem. Eu acordei e, gente, por incrível que pareça, parece até brincadeira. Fala, essa menina só gosta de falar que sorri. Mas acordei pela hora que a moça falou assim, Aline, tudo bem? Aí eu, oi, tudo bem, acordei. Mas eu vou contar como é que foi esse despertar pra mim desse desmaio. Quando eu desmaiei, a sensação que, né, desligou tudo, na minha mente desligou. E quando eu fui acordando, parecia que tinha ligado a televisão. Sabe quando você liga a televisão e faz assim, aí faz... Gente, esse barulhinho ficou engraçado, mas tá bom. Fez esse barulho e ficou tudo vermelho. Eu via como se fosse uma parede de sangue, assim, no meu rosto, sabe? A coisa mais estranha. E aí foi voltando, sabe? Se eu via esse barulho voltando, quando é fé, eu abri o olho. E aí eu já consegui responder, falei que tava tudo bem, acordei, a gente tava com oxigênio. Eles não tinham observado. Devido à compressão, aquele inchaço que eu tava tendo, da questão do tamanho do tumor, eu estava com a oxigenação muito baixa. Então, eu tive esse problema, esse meu desmaio foi devido à minha oxigenação que estava fraca. Mas, até esse momento, que ainda não tinha feito o exame, aí suspenderam minha quimioterapia, porque como eu havia desmaiado, não consegui o contato com a médica, e toda a situação eu estava ainda meio aérea, estava totalmente aérea. Aí eles suspenderam. No dia seguinte, já me marcaram já uma tomografia pra ver o que aconteceu, né? Porque eu estava usando oxigênio. Gente, eu tive que começar a deitar em pé assim, ó. Igual quem tem refluxo. Eu comecei a ficar deitada mais em pezinha pra poder melhorar a respiração. E detalhe, eu fiquei com tanto medo, eu não tenho vergonha de contar isso pra vocês, que eu fiquei com tanto medo durante esse tempo que eu usei o oxigênio que eu não tomei banho. Fiquei um dia sem tomar banho. Gente, eu amo tomar banho, mas eu fiquei com tanto medo daquele banheiro
Eu tinha tanto medo de ir no banheiro, na verdade nem fazia xixi, nem ia no banheiro fazer xixi. Minha mãe traz a famosa comadre. E aí eu usei lá na cama mesmo, porque eu fiquei, gente, com muito medo. É horrível, uma sensação terrível. E aí, beleza, fiz a tomografia. E na tomografia, depois de um tempo, eu descobri que eu estava com o pulmão sem funcionar, que o tumor tinha crescido, que media 11 por 10 por 8. Ele já estava 12 por 12 por 10. Ele já não estava só obstruindo a veia cava superior, ele já tinha completamente obstruído ela, não estava só comprimindo. Ele obstruiu ela total, a veia cava superior e inferior do coração. Para vocês verem a gravidade da minha situação. Então, eu tomei essa quimioterapia, depois eu terminei de tomar ela. Aí, gente, faltou uma. Eu precisava tomar outra. Se eu não tomasse em 10 dias, aí eu tinha que fazer um novo ciclo. Ou seja, tomar tudo de novo, as 4 de uma vez. E o que aconteceu? Não chegou a medicação, não pude tomar. Mas, graças a Deus, essa primeira que já me deu, já foi uma melhoria pra mim. Já pude sentir a melhora. E aí eu tive que fazer uma outra quimioterapia depois dos 10 dias eu fiz a outra. Que eu vou estar contando pra vocês os detalhes sobre quimioterapia no próximo vídeo. Pessoal, esses 20 dias eu resumi, parece que não dá pra ter uma noção do que aconteceu. Mas foram coisas assim, que você via o poder de Deus a todo momento, sabe? Quando passa, que você percebe quão grande foi as coisas que aconteceram, parecia mínimas, assim, mas que eram tão graves que ele... Gente, eu falo, nossa, a gente é tão frágil, que a gente morre sem perceber. Quando eu fui internada, eu podia ter morrido durante os dias que eu fiquei em casa. Tive um ataque cardíaco, tive problema com oxigênio, eu tive toda essa questão. Gente, eu usei fralda, porque eu tinha medo de ir no banheiro, eu tinha medo de passar mal. E eu já não tinha mais a mesma força, não tinha. Então não foi nada fácil a questão da internação. Eu me emociono porque realmente é muito forte. Você não imagina as dificuldades que é um câncer, mas simplesmente um tratamento com quimioterapia, com radiação, vai bem além. E assim, foi uma parte muito difícil mesmo, essa questão do meu tratamento, da quimioterapia, de um todo. E eu vou estar terminando de contar pra vocês essa história de quimioterapia, as reações que eu tive no meu próximo vídeo. E fico por aqui, e pra quem ainda não sabe, eu fui curada, graças a Deus. E então eu estou muito feliz, espero que tenham gostado do vídeo e até um próximo. Beijo.